Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero aqui trazer uma rápida palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Primeiramente, meus irmãos, quero aqui dizer que a razão de nós estarmos aqui hoje, glória a Deus, é por causa da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Se essa palavra não fosse viva e eficaz, eu e você não estaríamos mais aqui. Então a razão de estarmos aqui é porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então foi através dela, irmão, que nós cremos em Jesus Cristo. A palavra de Deus ela é começo, ela é meio e é ela que vai nos conduzir ao porto com segurança. Então precisamos, meus irmãos, a cada dia nos agarrar com esta palavra, porque ela é a razão de permanecermos vivos e de pé. E nessa noite, irmão, nós lemos aqui um texto onde fala sobre a palavra do semeador, louvado seja Deus, onde ele diz que o semeador saiu a semear, louvado seja Deus. Essa semente que nós falamos aqui, ela representa o quê? A palavra de Deus, louvado seja Deus. O semeador é o homem, louvado seja Deus, que semeia a palavra. Mas a palavra, ela é como uma semente. Eu quero nessa noite aqui, bem rápido, falar aqui sobre 4 tipos, podemos dizer assim, 4 tipos de terra. Louvado seja Deus. Essa terra, meus irmãos, ela representa o coração do ser humano. Representa o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aqui dizer que a primeira terra, louvado seja Deus, como a palavra fala que a semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu comer. Isso representa uma terra que não tem proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode plantar uma semente, louvado seja Deus, à beira do caminho. Sempre a gente passa às vezes dessas estradas aqui, às vezes as pessoas plantam à beira do caminho, mas se você não colocar uma proteção, é como seja uma semente que está plantada, mas ela não tem nenhuma segurança. Louvado seja Deus. Quando começa a nascer a planta, louvado seja Deus, ligeiramente o animal ele pode passar ali, entrar e comer aquela planta. Louvado seja o Senhor. E o texto aqui diz que a semente que caiu à beira do caminho, louvado seja Deus, vieram as aves dos céus e comeram a semente. Aleluia. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Amém? Amém. Isso representa uma proteção. O nosso coração, ele é como centro de proteção. Louvado seja Deus. E aqui o salmista diz que ele escondeu a palavra do Senhor dentro do seu coração. Louvado seja Deus. Então, aqui no texto fala da semente que caiu à beira do caminho. Louvado seja Deus. É aquela pessoa que ele ouve a palavra, mas por não ter, glória a Deus, uma segurança, não ter uma proteção, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele vem e rouba aquela palavra. Eu fui semeado, eu não me esqueço disso. Eu estava trabalhando lá no Luiz Correia, e quando eu fui perseguir o Luiz Correia, tinha um rapaz que trabalhava comigo no barco, e a igreja lá no Luiz Correia, normalmente como daqui, lá na Serra do Mar, lá da casa que a gente morava. Eu ia para os cultos, irmão. Morava numa casa, uns 20 e tantos pescadores lá, só eu era crente. Eles saíam de noite, me chamavam para ir com eles. Irmão, você já sabia quando eles iam. Não, vamos, irmão Beto. Rapaz, eu vou ficar aqui. Você vai ficar sozinho em casa? Vamos com a gente. Você não vai beber não, você fica sentadinho e toma um refrigerante. Eu disse, não, irmão, deixa eu ficar aqui. Louvado
seja Deus. E eu ainda lembro que uma vez, umas 3 horas da manhã, chegou batendo na porta. E quando eu abri a porta, ele caiu a metade para dentro da casa. E a outra metade ficou lá de fora. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Se eu tivesse ido com eles, irmãos, talvez eu não estivesse aqui hoje. Aleluia. Talvez não, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Oh, aleluia. Mas quer que o Senhor lhe honre? Honre o Senhor. Honre o Senhor. Eu ficava ali sozinho. Jesus conhece a nossa vida. Glória a Deus. É um novo convertido, meus irmãos. E tinha um rapaz que trabalhava comigo. Saía com eles. Eu dizia, vamos para a igreja. E lá no mal pregava para ele. E ele disse, eu ainda vou. A igreja é muito longe, nem conforme. Mas Jesus é tão bom, irmão, que o rapaz que trabalhava lá, ele pegou, entregou a casa dentro, e voltar a casa, a igreja era daqui na casa do pastor Edilson. Você está vendo o que Jesus faz? Mas mesmo assim, quando ela era longe, eu nunca vou ter dificuldade para chegar até lá. Louvado seja Deus. Porque hoje a gente chega na igreja de carro, de moto, de Hilux, e diz assim, vamos fazer uma luta tão grande para chegar até aqui. Aleluia. Mas o pastor Edilson conhece que antigamente não era assim, meus irmãos. Por isso que hoje muitas vezes eu digo, Jesus, cadê a nossa crença? Será que somos crentes mesmo? Porque às vezes por qualquer coisa, não vou, às vezes eu tenho uma simples dor de cabeça, um resfriado, rapaz, não vou hoje não, estou doente. Eu sempre digo, irmão, não diga que você está doente. Aleluia. Doente é quem está nos hospitais, irmãos. Doente é quem está no hospital que não pode se levantar. Mas diga que você está bem. Aleluia. O que é que Jesus representa para nós, meus irmãos? Glória. Aleluia. Será que nós não tivesse transporte hoje, a gente vinha para o culto a pé? E o pastor Deus foi dizer quantas vezes aqui para Peró, para Redonda, com a sofona pela praia. Eu, quando eu era menino, eu não era crente não, mas eu estava fazendo mais vezes. Louvado seja Deus. E mesmo quando eu era menino, o pastor Deus sempre pregou para mim. Mas eu não tinha muito entendimento. Louvado seja Deus. Mas fui algumas vezes, dá tempo ainda. E hoje nós podemos dizer que vivemos hoje a facilidade. Louvado seja Deus. Então agradeça ao Senhor, honre ao Senhor. Escuta a palavra dele no seu coração. Glória a Deus. E aquele homem, irmão, ele foi para a igreja comigo, aceitou Jesus. E eu convidei ele, foi aceitou Jesus. Eu disse, olha, o inimigo quando chegar lá, não vai para a igreja. O inimigo vai tentar te afastar. E ele disse, não, eu não. Rapaz, continue para a igreja. E não é quando ele chegou em casa, disse a mulher dele, a mulher, tudo bem. Mas em vez dele ter ido, ele disse que foi no bar. Quando ele chegou no bar, chamaram ele para jogar assim. Ele disse, não, vou lá no seu crente. Aí um se levantou e disse assim, não traz o que, crente? Ah, mas não sabe não, mas não vai pegar o teu disco, tu vai dar o pastor, dinheiro. Aí pronto, aquilo ali foi mesmo de ter mandado ele. O diabo roubou a palavra que tinha sido semeada no coração dele. E ele disse que ia mais para a igreja, até hoje não foi mais. Está entendendo? Então precisamos ter uma proteção. Você pode dizer, irmão, como eu vou ter essa proteção? Você precisa orar. Quando a gente aceita Jesus, precisamos orar. Precisamos aprender a palavra. Glória. Glória a Deus. Glória. Muitas vezes hoje um novo convertido aceita Jesus, ele te pede para orar. Tu quer orar? Quanto tempo eu aceitei Jesus? Eu vivia no mato, no monte. Louvado seja Deus. Ia pescar. Teve uma vez que eu fiz 8 dias de jejum. Até eu desmaiei, que eu não tinha muito entendimento. Passei uma submissão minha vista, eu era trabalhando, sem ver. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Oh, glória a Deus. Quando eu pegava o microfone para cantar um louvor, eu sentia como se meus pés não estivessem no chão. A presença do Senhor. Será que Jesus mudou, meu irmão? Aleluia. Graças a Deus que eu sinto a presença do Senhor.
tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Se eu vier para o mundo, eu não sentir a presença do Senhor, eu me preocupo com isso, meu irmão. Oh, glória a Deus. E o inimigo roubou a palavra que foi semeada no coração dele. Então esconda a palavra de Deus no teu coração. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. Vieram do céu e comer, porque não tinha proteção. A outra semente caiu entre os pedregais, o coração na terra dura. Aleluia. Aonde a semente não pode se aprofundar para criar uma raiz, para nascer a planta. Você sabe o que é que sustenta uma árvore? É a raiz. Boa. Você sabe o que é que sustenta o crente? Aleluia. É a raiz, é a palavra do Senhor. Oh, glória a Jesus. E o texto diz que a semente caiu em pedregais. Louvado seja Deus. Ela não tinha, como a terra era dura, a semente não pôde crescer, criar raiz. São aqueles que aceitam Jesus pela primeira luta que vem. Muitas vezes a perseguição por causa da palavra, ligeiramente ela abandona Cristo. Aleluia. Às vezes tem pessoas que sobem do púlpito da igreja e dizem assim: irmão, eu pensei em desistir. Eu pensei até em desistir. Desistir de quem? Desistir de Jesus? Irmão, se eu abrir minha boca para me falar uma palavra dessa, eu sinto que eu estou pecando. Aleluia. Se nós deixar Jesus dar mão para onde? Jesus é a pessoa mais importante na nossa vida. Quando Jesus uma certa vez estava pregando e o povo começou a ir embora, e Pedro disse: Senhor, o teu discurso é duro, o povo está indo embora. Irmão, palavra, doutrina não afasta a crente, não. A gente tem que se aproximar. Só que hoje nós estamos vivendo o tempo do evangelho fácil. As pessoas não querem o verdadeiro evangelho de Cristo, mas querem um evangelho que venha se adaptar às vontades dele, aquilo que ele quer. Mas Jesus não muda a palavra dele por causa de homem, não, irmão. Eu vejo as pessoas falar: rapaz, fulano é um pregador de renome. Que renome, irmão? Quem tem nome é Jesus. Que a Bíblia diz que no nome de Jesus, a Jesus foi dado todo o poder nos céus e na terra, e no nome dele os demônios se submetem. Aleluia. Eu sinto aqui a presença do Senhor. Aleluia. Então, aquela semente que cai na terra dura, ela não cria raiz. É aquele crente que quando vem ele, por não buscar a Deus, ele não cria uma estrutura espiritual para se firmar. Quando vem a primeira luta, ele se ofende e logo se afasta de Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, lá ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato ou imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu o rio, sopraram os ventos, e combateram aquela casa e ela caiu, foi grande a sua queda. Aleluia. Como está o seu alicerce? Você está alicerçado na palavra? Mas no outro versículo ele diz: mas aquele que escuta essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Falamos aqui agora sobre a semente que caiu sobre pedra, sobre a rocha. Não se aprofundou porque a rocha era dura. Louvado seja Deus. Mas se você orar, ela vai criar raiz. Se você se fortalecer na palavra, ela vai criar raiz. Aleluia. Como é que está a sua fé? Para nós adiantarmos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Como é que está a nossa estrutura, meus irmãos? Espiritual. Jesus está voltando.
Uma das coisas que eu sempre falo à igreja do Senhor é pedir aos irmãos que orem. Aleluia. Não é fácil orar em guerra travada, é batalha travada. Louvado seja Deus. Sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver um estado de empecilho. Aleluia. Mas vença os empecilhos. Aleluia. Meus irmãos, olha, eu preciso orar, eu não posso viver sem orar. O salário de carro, a oração não serve até comigo. Eu dizendo isso aqui, não para mim agora, para mim agradecer, porque essas coisas não faço de Deus. Tem vezes que eu vou de manhã, ao meio-dia, vou ao meio-dia na oração e de outra forma. Agora eu preciso orar, porque eu sinto que eu preciso orar. Louvado seja Deus. Eu podia até orar em casa, né? Não longe, né? Mas a gente, para incentivar também os irmãos, a igreja, é importante a nossa presença na congregação. Louvado seja Deus. E a gente precisa orar. Então, meus irmãos, a terceira semente, louvado seja Deus, é aquela que caiu entre os espinhos. Louvado seja Deus, como seja um coração aqui. Uma terra que ainda não está preparada, que muitas vezes a semente cai em uma terra que precisa ser limpa. Louvado seja Deus. É a semente que caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram ela e não deixaram ela crescer. Aí você pode dizer, irmão, o que ele representa isso na minha vida? Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de materialismo. Você sabia? Está vivendo um tempo hoje de materialismo das pessoas. Tem gente que, possível, tem 3 empregos. Só não tem tempo de vir à casa do Senhor. Não vou não, estou cansado. Quem é que abre as portas para os empregos? É Deus. Quem é que nos dá coragem para trabalhar? É o Senhor. Por que eu não vou agradecer a Ele, irmão? Glória. Aleluia. Temos que trabalhar. Não estou falando aqui que vamos deixar de cumprir nossos compromissos. Todos nós precisamos trabalhar. Louvado seja Deus. Eu me levanto 2 horas, 15h30 da manhã, às 3, 4 vezes da semana. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos: Jesus tem cuidado de mim. Aleluia. Até aqui Jesus tem cuidado de mim, tem me dado coragem, saúde. Eu agradeço o Senhor, irmão. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a semente que caiu entre os espinhos é aquela que não consegue crescer, porque os espinhos começam a crescer e sufocam ela. As seduções das riquezas. Aleluia. O homem é muito materialista, mas escuta o que eu vou fazer aqui nessa noite. Tudo aqui vai ficar. Carne e sangue não herdará o reino dos céus. Tudo aqui na terra vai ficar, irmão. Tudo vai perecer. Busque a Deus. Tire tempo para você consagrar sua vida espiritual ao Senhor. Aí vai dizer assim: vou tirar um tempo para Deus. Não, nós estamos tirando um tempo para nós, para cuidar da nossa vida espiritual. Porque se eu vier, Deus é Deus. Mas se eu não vier, continua sendo Deus. Glória. Entenda que você e eu somos nós que precisamos do Senhor. Então, trabalhe, mas tire o tempo. Louvado seja Deus. Eu vejo gente que diz: não tenho tempo de ir para a igreja, não. Isso é pecado. Que Jesus tem misericórdia de nós. Você sabia que essa aqui é a melhor parte da palavra? Quem foi que disse? O que é que Marta estava fazendo? Boa, aleluia. É como muitas pessoas hoje estão afadigadas, sufocadas, já pensando no depois, que no amanhã não é. Fazendo plano, projeto, muitas vezes não dizem: Senhor, se tu permitir. Entenda que você depende do Senhor. Você anda porque o Senhor, você depende dele. Você deita, acorda porque você depende dele. Glória a Deus. Marta, Jesus estava lá, ela se preocupou da vez de dar uma comida boa para Jesus, porque estava na casa dela. Aleluia. Mas Jesus chegou até dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Marta está preocupada que Jesus dá uma comida para Jesus, mas Maria sentou lá nos pés de Jesus, estava lá. Jesus disse: Marta, Marta, tu estás distraída, afadigada, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Esconda, esconda. Você sabe o que é esconder? Esconda, proteja, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Glória! Não deixe nada de ninguém roubar, porque os tempos são trabalhosos e difíceis. Todos os dias nós somos tentados, vamos desviar da presença do Senhor. Mas que possamos ser os irmãos vigilantes. Então não deixe de estudar dessa vida. Sufoque a palavra do Senhor dentro de você e ela vai ficar frutífera ao ponto de você não crescer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós concluirmos, meus irmãos, a quarta semente é aquela que caiu numa boa terra. Aleluia. Caiu naquela terra, aquele que recebeu a palavra com alegria no seu coração. Louvado seja Deus, protegeu-la, guardou-la. Louvado seja Deus, se estruturou nela, se fortaleceu nela. Oh, glória! Aleluia! E agora ele prega para as pessoas. Como aquela mulher lá no poço de Samaria. Ela vinha todo dia buscar água, mas naquele dia ela encontrou com o mestre. Eita, Deus! Jesus disse: ó, todo dia tu vem aqui, mas tirar essa água, se tu beber da água que eu te der, ela vai fazer em ti uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ei! Oh, glória! Quem bebeu dessa água aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Você só levantou a mão. Quem bebeu dessa água? Glória a Deus! Aleluia! Pois tem para as pessoas também. Glória! Divida com as pessoas também. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela teve esse encontro com Jesus, louvado seja Deus, ela deixou o seu campo, correu, foi para a sua cidade. Quem ela encontrava, ela dizia assim: aleluia, venham ver o homem que eu encontrei com ele.